Glórias a Deus. Então vamos para a parte da palavra, um momento também especial que o Senhor tem para nós, um momento onde a gente vai mergulhar naquilo que Deus tem para nos ensinar, para nos dar direção, e glórias a Deus por isso também. E antes disso eu queria tirar um momento de oração, para que a gente pudesse então iniciar esse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor Deus, nós consagramos também ao Senhor, que é o momento da palavra, que o Senhor Deus fale ao nosso coração de uma forma poderosa. Senhor Deus, que nós possamos abrir o nosso coração, que o Senhor expanda, Senhor Deus, todo o nosso entendimento, para que a gente receba, Pai, a boa semente da Tua palavra, e que isso frutifique e gere vida dentro de nós, para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém. O texto hoje que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 18 ao verso 21. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao verso 21. Amém? O texto diz o seguinte: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. E Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu gostaria que vocês repetissem comigo apenas a primeira parte do versículo 20, dizendo: portanto, somos embaixadores de Cristo. Amém. O tema dessa noite é Somos embaixadores de Cristo. E é um tema que tem falado muito sobre o meu coração já há algum tempo. E Deus tem ministrado muito, falado muito ao meu coração a respeito disso. E a cada vez mais vai acrescentando coisas no meu coração, dando alguns direcionamentos, mudando algumas coisas na minha vida, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, na revelação também em algumas coisas da Bíblia. E eu quero compartilhar isso com vocês com todo amor e temor diante de Deus, para que também vocês sejam edificados com aquilo que Deus tem falado muito ao meu coração. Quando nós falamos sobre essa palavra, que somos embaixadores de Cristo, nós precisamos, e analisando todo o contexto que nós vivemos, a igreja, de uma certa forma, e eu falo de uma forma coletiva, ela tem muitas das vezes se perdido no seu propósito ou no foco. E nós vemos algumas coisas que são feitas, que são elaboradas por algumas denominações ou por parte da igreja, que as ações, as palavras se destoam daquilo que é o propósito, daquilo que Deus tem para nós como igreja do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós estamos sendo mais embaixadores de nós mesmos do que sendo embaixadores de Cristo. Aquilo que o mundo tem pregado, a individualidade, o mundo tem pregado sobre o egocentrismo, o eu no centro de todas as coisas. Tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser voltado para mim, é a minha vida, é para mim, é por minha causa. E isso não podemos negar que cada vez mais cresce no nosso dia a dia. E, infelizmente, isso tem entrado também, às vezes, até mesmo dentro da igreja. E com muitas coisas que o mundo também tem se desenvolvido, tecnologias, informações, nós acabamos, muitas das vezes, nos distraímos com o nosso real propósito e a nossa real identidade e missão em Cristo Jesus. E, às vezes,
nós nos deparamos, como eu disse no início, com ações, comportamentos, atitudes que vão arremeter a atitudes, ações e pensamentos e falas que se divergem do real propósito da igreja de Cristo Jesus. Nós temos que aprofundar sobre isso e nos aplicarmos em trazer esse foco todos os dias da nossa vida, porque se nós não tivermos isso claro na nossa mente, na mente da igreja, qual é o nosso real propósito, qual é a missão que Cristo nos deu, nós certamente correremos um grande risco de fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazermos, ou fazermos coisas para o nosso próprio eu. Assim como no trabalho, assim como numa graduação, numa faculdade, o foco ele tem que estar sempre latente, porque sempre vai ter no meio do caminho distrações, oportunidades para que você desvie o foco e caindo nessa cilada das distrações, consequentemente você vai ter comportamentos, atitudes que vão cooperar para que você ande contrário ao propósito ou ao foco que foi pré-estabelecido. Por exemplo, quando um jovem entra numa faculdade, o real propósito é que ele estude, aprenda, se dedique, se torne capaz para se tornar um profissional da área pelo qual estudou. Mas na faculdade existem muitas distrações. O mundo hoje, as festas, as oportunidades, as baladas, os barzinhos durante as aulas, ou até mesmo os lazeres durante as aulas, são exemplos pelos quais nós podemos dizer de distrações. E assim também é conosco na igreja, nós que somos a igreja, às vezes pela correria do nosso dia a dia, às vezes por tantas informações, aplicativos que estão sempre à nossa disposição, nós vamos nos perdendo na real identidade, vamos sendo levados pela uma vida, e uma vida essa que nós não fomos chamados para viver. Existe uma frase no mundo que é: deixa a vida me levar, e muitos cristãos às vezes têm deixado a vida te levar. Mas a igreja verdadeira do Senhor, ela não deixa a vida levar, mas pelo contrário, ela deixa Deus guiar a sua vida. Nós não somos guiados pela vida, nós não somos guiados pelo nosso eu, pelo egocentrismo, pelo contrário, nós somos guiados pela direção do Espírito Santo, por Cristo Jesus, e nós vamos alcançar aquilo que Ele determinou para as nossas vidas, amém? E nesse texto, nós podemos ver que a palavra do Senhor vai dizer que somos embaixadores de Cristo, e eu quero pegar cada um desses tópicos, desse texto, dessa frase, e aprofundar um pouco daquilo que Deus falou comigo a respeito disso. E o primeiro ponto dessa frase, essa afirmação que nós somos embaixadores de Cristo, é a palavra somos. Essa palavra ela foi empregada no plural, ou seja, ela é uma palavra que engloba ou que envolve todos nós. Muitas das vezes nós vemos e observamos alguma cultura desse egocentrismo nascendo no meio da igreja, e muitas pessoas às vezes se achando que a salvação ou essa missão é somente para ela, e que Deus o chamou, que Deus o comissionou, e é somente para essa pessoa, mas pelo contrário, a missão de Deus é para nós, a igreja do Senhor. E na verdade, eu não sou a igreja, porque a igreja não é composto por um indivíduo, mas a igreja é composto por um corpo. E nós, juntos, nós nos tornamos o corpo de Cristo Jesus. E essa cultura do individualismo, essa cultura do egocentrismo também, nós temos que ter essa mentalidade e não permitir com que isso entre dentro do nosso coração. Porque se a gente achar que o evangelho é para nós vamos represar um rio que Deus quer que flua através de nós. A salvação que chegou até a minha vida, a salvação que chegou até a sua vida, a sua casa, ela não pode parar, porque tem vidas que estão ao seu lado, que precisam também dessa mesma graça e desse rio que flui através da sua vida pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter essa mentalidade coletiva e entendermos que nós precisamos uns dos outros. Assim como o corpo é composto por muitos membros e nós somos membros desse corpo,
nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. E quando nós temos essa mentalidade que nós precisamos uns dos outros, cai por terra então o espírito de competição. E muitas vezes tem nascido dentro das igrejas, dentro, do nosso contexto, o espírito de competição. Eu preciso ser, eu preciso fazer, eu preciso performar melhor que o outro, eu preciso crescer, eu preciso fazer, eu preciso chegar nesse ponto. E é claro que você, vai chegar no ponto que Deus estabeleceu para você, mas para isso você não precisa anular a vida do outro que está ao seu lado. Para isso nós não precisamos anular, pelo contrário, nós não fomos chamados para competir, nós fomos chamados para cooperar uns com os outros. Aquilo que Deus tem para nós como igreja do Senhor não é uma competição, mas sim uma cooperação para que todos nós cheguemos à maturidade, e à maturidade conforme Cristo Jesus. É por isso que nós necessitamos estarmos em comunhão uns com os outros. É por isso que é importante nós estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Muitas vezes, e nesse mundo atual tem surgido, assim como a palavra do Senhor também já nos orientou, que muitos, fariam uma cultura de sair do meio da reunião dos irmãos, evitariam congregar, estar reunido entre os irmãos. E a Bíblia vai nos exortar a respeito disso, falando que nós precisamos estar sempre atentos, principalmente quando o dia do Senhor se aproxima. E nós sabemos que o nosso Senhor está próximo de voltar. Amém? Quantos creem nisso? Então nós precisamos vigiar nesse ponto também. Essa cultura de, não, eu vou ficar aqui na minha casa, eu não preciso estar no meio da igreja para me receber, para me desenvolver. Isso aí é uma mentira que Satanás tem colocado dentro do nosso meio, para afastar, para tirar você da comunhão do corpo. Vale ressaltar que o ambiente, ele define muito o nosso propósito. Quando nós queremos, por exemplo, ter uma vida mais fit, uma vida mais saudável, queremos exercitar, o que nós fazemos? Nós procuramos uma academia. Quando nós queremos estudar, nós vamos procurar sempre uma instituição de ensino. Por mais que o lugar não vai determinar o seu resultado, mas sempre o lugar, ele vai mostrar, ele vai revelar qual é a intenção. E se nós queremos estar crescendo em Cristo, crescendo cada dia mais em Cristo Jesus, nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo Jesus. Se eu pegar esse dedo aqui, por exemplo, e cortá-lo, ou se esse dedo tivesse o poder de falar, olha, eu vou sair dessa mão porque eu sozinho eu vou conseguir sobreviver. O que vai acontecer com esse dedo se ele sair da mão dentro de algumas horas? Ele vai morrer. Nós precisamos entender que nós precisamos estar inseridos dentro do corpo da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, para que juntos a gente cresça uns com os outros. E às vezes nós ouvimos falar, olha, mas eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de defeitos. É claro, eu estou aqui. É claro, você está aqui. A igreja vai ser sempre uma igreja com defeitos. Porém, vai ser uma igreja que sempre buscará o aperfeiçoamento e o crescimento de glória em glória. Enquanto o mundo também há muitos defeitos, a igreja também existe defeitos, mas a grande diferença é que enquanto eles estão se sujando cada vez mais, nós estamos nos purificando cada vez mais pelo sangue de Cristo Jesus. Então não é desculpa falar que a igreja tem defeitos, porque o mundo também tem. Nós precisamos estar inseridos no meio do corpo de Cristo, porque aqui o sangue vai percorrer sobre nós. O sangue vai percorrer sobre todos os membros e vai nos purificando de glória em glória. E é por isso importante nós sempre termos a consciência que nós precisamos estar sempre envolvidos com o corpo de Cristo. Precisamos sempre estar envolvidos com a igreja do Senhor, uns com os outros. A palavra vai dizer
que assim como o ferro afia o ferro, assim é um com o outro. Então o irmão ao meu lado, ele vai ser instrumento de Deus para me aprimorar, assim como eu vou ser instrumento para aprimorar essa pessoa. E nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos desse contato para que nós possamos crescermos juntos. E vale ressaltar que a pessoa que a gente menos muda, menos transforma, são as pessoas que Deus mais usa para transformar a nossa vida. Já parou para pensar nisso? As pessoas que estão ao nosso redor, que a gente menos consegue transformar essas pessoas, Deus sempre vai usando elas para que a gente também vai crescendo. E crescendo em perseverança, crescendo em intimidade, crescendo em oração, crescendo em várias coisas, em várias áreas da nossa vida. Por isso que é importante nós termos o relacionamento. Por isso é importante nós estarmos juntos. E a Bíblia vai dizer lá em João 17:21, dizendo, olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhe deis a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado, e que tenha amados a eles, como tens amado a mim. Olha que palavra tremenda. Nós precisamos viver em unidade, viver nesse espírito de unidade. Ah, mas o irmão é difícil. Será que a gente também não é difícil? Será que nós também não somos difíceis? Então nós precisamos sempre estar envolvidos com a igreja do Senhor, uns com os outros. A nossa vida, e mais uma vez, não se trata de comparação, mas sim de cooperação, cooperação uns com os outros. E essa comparação, essa competição, na verdade, ela só reina onde há comparação. Quando eu me comparo com alguém, então eu quero competir com alguém para que eu me torne evidência. Mas, na verdade, no corpo de Cristo, nós já temos somente um que precisa ser evidenciado, que é Cristo Jesus. Nós não precisamos de evidências, aliás, isso seria o pior erro de todos nós, porque se nós evidenciarmos nós mesmos, nós só vamos evidenciar aquilo que há de ruim, porque nós mesmos, nós não temos nada de bom para oferecer. Tudo de bom que há dentro de nós foi Deus que nos colocou. Foi Deus que nos deu. E quando nós nos comparamos com alguém, é porque nós não estamos nos espelhando em Cristo Jesus. Toda vez que você se deparar comparando com alguém, no sentido de, olha, quem faz melhor, quem faz coisas maiores, é porque você não tem olhado para Cristo Jesus, é porque você não tem comparado, se fortalecido, olhado para Cristo Jesus. Então nós precisamos ter sempre isso dentro da nossa mente e do nosso coração. E quando nós falamos que somos, e nós entendemos que nós fazemos parte dessa igreja do Senhor, nós também temos que entender que nós, como corpo, nós temos uma cabeça, que nós sabemos que é Cristo Jesus. Quando nós entendemos que nós somos que nós precisamos estar em unidade, também nós precisamos entender que essa unidade, ela precisa ser governada por uma pessoa. E essa pessoa deve ser Cristo Jesus. Só seremos com os outros se realmente nós sermos com o cabeça. Porque é Ele que vai alinharmos uns com os outros. E quando a gente fala sobre que Cristo é o cabeça, a gente vai falar que as nossas ações, elas devem estar pautadas sobre o governo de Cristo Jesus. Por exemplo, se eu quiser, nesse momento, estalar os meus dedos, antes do meu corpo se movimentar, antes do meu corpo fazer essa ação, a minha cabeça, ela deu um estímulo para que o meu corpo fizesse isso. E assim somos nós e devemos ser nós nesse tempo.
nós devemos ser totalmente guiados pela direção de Cristo Jesus. E quando eu estava refletindo sobre isso, me veio uma reflexão: Michel, quem tem governado as suas ações? Michel, como você está vivendo, como você está se posicionando? Será que você tem buscado a direção de Deus para tudo aquilo que você vai fazer, ou você tem feito apenas a sua própria vontade? Porque se nós estivermos agindo conforme a nossa própria mentalidade, nós somos qualquer coisa, menos a igreja, menos o corpo de Cristo Jesus. Porque o corpo de Jesus responde à cabeça. O corpo, ele responde à ação do cabeça que é Cristo Jesus. E às vezes, nesse mundo atual, nós podemos, às vezes, dizer: olha, mas esse irmão, por exemplo, ele não está fazendo essa função, o irmão X não está, ou eu não estou fazendo, ou eu não quero fazer aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes nós trocamos membros por próteses. Às vezes nós, em nossas ações, nós queremos falar: olha, eu não quero receber estímulo de Cristo, e às vezes nós somos trocados, ou nós nos parecemos mais com próteses do que como membros. A prótese, ela até faz a ação, mas ela não tem a vida da cabeça percorrendo sobre esse membro. E fazer sem estar alinhado com Deus não é aquilo que Ele tem para nós como igreja do Senhor. A Bíblia vai falar lá em Mateus 7, dizendo: olha, que muitos naquele dia chegarão diante de Deus dizendo: Senhor, Senhor, eu fiz muitas obras para Ti, e em Seu nome eu preguei, e em Seu nome eu profetizei, e em Seu nome eu expulsei demônios, em Seu nome eu fiz o auê. Jesus, eu sou o cara, fiz demais. E Jesus naquele dia vai chegar: olha, quem é você? Eu não vos conheço. Isso vai falar que funcionar, fazer, não é aquilo que Deus chamou para que a gente simplesmente fizesse. O que Deus quer primeiramente de nós, que a gente esteja submetido ao governo do cabeça, que é Cristo Jesus. Porque se você tentar fazer algo para Ele sem que exista a vida ou o direcionamento dEle para você, certamente você vai correr um grande risco de fazer algo que Deus não te chamou para fazer. E isso vai te tornar peso. Isso vai te tornar enfado, cansaço. Então nós precisamos entender e refletir todos os dias da nossa vida: será mesmo que estamos sendo movidos segundo Cristo ou segundo as nossas próprias vontades? E é por isso que a Bíblia vai dizer: olha, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, agora já não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, não é mais as minhas vontades, mas é aquilo que Deus tem para mim, as vontades dEle para a minha vida, é as vontades de Deus para a sua vida. A Bíblia vai falar que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os planos de Deus para a sua vida. Às vezes nós estamos vivendo coisas tão limitadas porque nós estamos vivendo aquilo que nós mesmos estamos planejando. Às vezes nós estamos vivendo coisas tão rasas em Deus porque nós não temos ouvido o que Deus tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. A Bíblia vai falar que maior, além daquilo que os nossos olhos podem ver, além daquilo que os nossos ouvidos podem ver, além daquilo que já chegou no nosso coração do homem, são aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que Deus tem para a sua vida. Se você for guiado, se você continuar sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai experimentar coisas que os seus olhos não viram. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite e declarar que você vai experimentar coisas que você nunca sonhou. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou, porque você não é mais guiado pelas suas próprias vontades, mas você é guiado pelo Espírito do Senhor. E nós alcançaremos esses lugares em Deus. E o segundo ponto dessa frase
embaixadores. E o papel do embaixador, quando a gente pega o significado disso, nós vamos entender que ele é um ministro de mais alto escalão. O embaixador, ele é alguém que recebeu um designo, um encargo de mais alto escalão. E quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores, ele quer dizer que nós recebemos um encargo de honra. Não é vergonha ser cristão nesses dias. O mundo às vezes vai te taxar como alguém antiquado, alguém antigo, alguém que está fora alguém que não se atualizou. Inclusive, já existem projetos para atualizar a Bíblia, porque falam que a Bíblia está inadequada para os dias atuais. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E muitas vezes nós sentimos envergonhados em sermos cristãos, mas eu quero te enaltecer, trazer a sua consciência nessa noite, que você não é uma pessoa qualquer, você não é um Zé Ninguém, mas você é alguém que Deus confiou um encargo grandioso na sua mão, e você é um embaixador de Cristo na terra. Você recebeu algo, um direito, uma graça que poucos têm, de ser chamado filho de Deus. Olha essa graça. Muitos vão dizer, olha, mas todos são filhos. Mentira. A palavra vai dizer que nós somos criaturas, mas em João vai dizer, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós temos essa graça, nós não somos alguém, nós não precisamos ter vergonha do Evangelho, pelo contrário, a palavra vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós carregamos algo poderoso que Deus confiou para nós. O mundo está cego e não está vendo, mas nós que já recebemos a luz, nós temos que ter esse entendimento e parar de achar que a gente é alguém colocado à margem da sociedade. Fique tranquilo. O mundo nunca vai te entender, porque aquilo que você carrega não é desse mundo, mas é eterno, é celestial. O mundo nunca vai entender aquilo que você carrega. Não queira ser compreendido pela terra, queira ser compreendido pelos céus. Vocês têm que ser movidos, nós precisamos ser movidos não pela terra, não pelas circunstâncias, mas precisamos ser movidos pelos céus, aquilo que os céus estão dizendo. Deus está à procura nesses dias de homens e mulheres que andam segundo a direção dos céus. A Bíblia vai dizer sobre Ezequiel. Ezequiel então foi levado a um vale de ossos secos. E Ezequiel não foi levado lá no vale de ossos secos simplesmente para dizer, Jesus, os ossos estão secos. Isso significa que nós já sabemos que o mundo está cada dia ficando pior, cada dia se sujando mais. Mas Deus não está à procura de pessoas que vai simplesmente falar que o mundo já não tem mais jeito, que o mundo não tem mais solução, que o mundo está sujo. Mas Deus está à procura de homens e mulheres que podem profetizar para os ossos secos, dizendo, ossos secos, vivam segundo a palavra do Senhor. Nós precisamos transformar ambientes, não segundo a nossa capacidade, mas segundo a glória e o poder daquele que nos comissionou. Deus está à procura nesses dias de homens e mulheres assim. Assim como naquela situação onde Cristo estava passando, e aquele cego estava na beira do caminho, e Jesus passando, aquela multidão ao redor dele, dizendo, olha, e o cego gritava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu imagino Jesus falando, olha, alguém me chamou, alguém está gritando aqui, e a multidão dizendo, olha, não, tem muita gente ao meu redor. É apenas um cego, e Jesus falando assim, não é apenas um cego, é vocês que estão cegos, ele está vendo o Filho de Deus, e vocês não estão vendo isso. Nós precisamos enxergar aquilo que os céus estão enxergando.
Quando nós lemos então Isaías no capítulo 6, Isaías nos primeiros capítulos, Isaías sempre vai falar daquela situação difícil que Jerusalém, Israel estava vivendo, que havia se corrompido. Mas no capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, e ele tem a visão de Deus, e ele fala: olha, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e os anjos declaravam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós precisamos ser esses homens, essas mulheres com a visão de Deus sobre as circunstâncias. Enquanto o mundo diz: olha, esse fulano aí não tem mais jeito, não há mais o que fazer, mas nós somos os apregoeiros das boas novas. Nós somos aqueles que têm o poder, segundo Deus, de transformar as circunstâncias, porque aquele que nos chamou é poderoso, Ele pode todas as coisas. E quando a gente fala sobre embaixador, além dele ser um ministro de alto escalão, que é levantado, ele é levantado por alguém, e nós sabemos por quem nós somos levantados. E eu quero reforçar nessa noite para você que não fui eu que levantei você, não foi o homem que te levantou, quem te escolheu foi Deus, quem te elegeu foi Deus, quem te trouxe até aqui foi Deus, foi Ele que te escolheu. Às vezes nós nos olhamos para nós mesmos e dizendo: olha, mas eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho habilidade, eu não sei fazer. Pare de olhar para você. O meu conselho para você nessa noite é: pare de olhar para você e olhe para aquele que está dentro de você, o Cristo Jesus, o Espírito Santo, que nele você pode todas as coisas. Pare de olhar para você, porque se você pensar e agir dessa forma, você está falando indiretamente que Deus errou em escolher você. E eu quero te falar: Deus não erra. Deus não erra, e se Ele escolheu você, porque você vai ser usado para fazer a ação que Ele determinou para a sua vida. Deus nos levantou nesse tempo, nessa cidade, no nosso bairro, a empresa onde nós estamos, na escola onde nós estamos, e Ele tem esse propósito. E esse chefe de Estado, então o embaixador ele é levantado por esse chefe de Estado, esse líder, para ir para outra nação representá-lo. Isso é muito importante, isso é muito gracioso, tem que estar queimando no nosso coração todos os dias. Porque quando nós falamos sobre embaixador, sempre o embaixador, ele é encarregado de ir para um outro local diferente da sua terra natal. Quando nós olhamos, por exemplo, os embaixadores dos países, eles sempre estão em outros países que não são o seu de origem. Quando, por exemplo, a embaixada americana aqui no Brasil, quando nós entramos na embaixada, lá é um território americano, mesmo estando situado dentro do Brasil, e são pessoas americanas que são comissionadas, são líderes, pessoas comissionadas a representar o seu líder aqui no país. Isso tem que queimar no nosso coração, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos também que nós não somos dessa terra. Nós estamos nessa terra, nós fomos comissionados a viver por um tempo aqui nessa terra, mas nós temos uma origem que é os céus, e nós temos também o destino que é o mesmo lugar de onde nós fomos gerados. Efésios vai dizer: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você não foi elegido na terra, simplesmente você não é alguém terreno, mas você é alguém espiritual, alguém celestial, que está vivendo um período breve aqui na terra, e você vai retornar para o local de onde você veio. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que esse momento é passageiro. A gente começa a dar atenção para aquilo que realmente é eterno. E a Bíblia vai dizer: olha, tudo vai passar, menos a minha palavra que não vai passar. E Ele prometeu que Ele vai vir, e nós cremos que em breve Jesus voltará, e nós estaremos com Ele nas nuvens. Nós precisamos ter a consciência que Jesus está às portas. Jesus vai voltar, Ele está voltando, e eu acredito que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. É um momento breve. Tenha essa consciência que você não é um ser daqui, por isso que você não
precisa e nunca vai ser compreendido pelo mundo, porque você não é desse mundo, você é um ser celestial, você é um ser que foi elegido em Deus. E essa pessoa, ela foi direcionada para ir em um outro local representá-lo. E aqui vai falar sobre algo muito importante, que é a representação de Cristo. Quando nós falamos sobre representação, nós temos essa incumbência de representar Cristo. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, embaixador, veio uma frase e um significado de embaixador que realmente me destravou muitas coisas dentro de mim. E uma das frases que eu vi sobre o que representa o embaixador é a seguinte frase. Lá estava dizendo, olha, o embaixador é responsável por fazer aquilo que o seu líder ou o seu comandante faria se estivesse presente no local pelo qual você foi enviado. O embaixador, ele é responsável de fazer aquilo que o seu Senhor faria se estivesse presente no local. Olha essa graça que Deus nos deu. Deus, nós sabemos que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi para o céu, mas Ele enviou o Espírito Santo, a presença dEle sobre as nossas vidas. E agora nós vamos entender, como nós já falamos, o versículo, agora quando nós aceitamos Jesus, e agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós entendemos esse versículo, entendemos o contexto sobre o embaixador, nós temos essa revelação de que o nosso papel na terra é realmente e simplesmente fazer o que Cristo faria se estivesse presente. E eu confesso para vocês que nesses últimos dias eu tenho pensado muito nas ações. Às vezes, numa situação de dificuldade, eu fico pensando, Deus, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui, agora, em carne e osso? Qual seria o seu comportamento? Porque se nós formos guiados por esse tipo de reflexão, certamente nós seremos guiados para fazer aquilo que Ele faria se Ele estivesse presente. E eu falo de forma física, né? Porque ele está presente, porque Ele já enviou o Espírito Santo e Ele habita em você. Então já não é mais você, mas Cristo habitando dentro de você e fazendo a obra que Ele quer que faça. O próprio Jesus disse, lá em Lucas, dizendo, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali, pois o reino de Deus, e nem dirão, né, o reino de Deus está aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Olha que grandiosa obra foi que Cristo fez por nós. Pegando nós que ainda éramos inimigos de Deus, nos reconciliou com Deus e nos deu ainda esse encargo de representá-lo aqui na terra. Ah, Michel, mas isso aí é muito difícil, porque eu erro, eu falho. Fique tranquilo, não olhe para você, continue sendo aperfeiçoado nele. Continue sendo aperfeiçoado nele. Assim como Davi, que errou e errou sim, mas ele se arrependeu, e ele achou um lugar em Deus, e ele disse, olha Senhor, tire tudo de mim, só não tires a tua presença. O problema não é errar, o problema não é pecar, o problema é você permanecer nesse lago do pecado, é você permanecer nessas mesmas obras, porque a palavra vai dizer que se você arrepender, você encontrará misericórdia. E o sangue de Cristo é suficiente para apagar as iniquidades. Então não se apoie na sua justiça, mas se apoie no sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou, e o sangue dele te purifica de toda impureza. Nós erramos sim, mas nós estamos sendo aprimorados de glória em glória. Nós estamos sendo aprimorados segundo a excelência de Cristo Jesus dentro de nós. E é isso que nós precisamos entender,
que nós somos responsáveis por representá-lo e fazer o que ele faria se estivesse presente. E é por isso, quando nós, já entrando para a parte de finalização, é por isso que quando nós entendemos isso, vai ficar muito claro todos os direcionamentos que Jesus nos dá na sua palavra. Quando nós lemos lá em Mateus 28, depois que Jesus ressuscita, ele fala: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Quando nós analisamos esses direcionamentos, esses propósitos de Deus para nós, como igreja do Senhor, fica muito claro que aquilo que Ele nos orienta, que Ele nos dá a direção de fazer, foi o que Ele simplesmente fez quando Ele estava de forma corpórea aqui na terra. Ele foi por todo canto, Ele percorreu toda aquela região, liberando as boas novas, manifestando o reino de Deus, pregando o evangelho. Então, quando Ele fala, olha, vão, é porque Ele foi. É porque Ele fazia isso quando Ele estava aqui na terra de forma corpórea. Quando Ele fala, olha, façam os discípulos, é porque Ele fazia discípulos. Quando Ele fala, olha, batiza as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque Ele também batizava. A Bíblia vai dizer que Jesus batizava. Quando Ele vai dizer, olha, ensina as pessoas a guardar os mandamentos, é porque Ele também ensinava. Tudo aquilo que Jesus fez, todas as ações que estavam sobre eles, com o encargo nele, ele cumpriu, e Ele também nos encarregou de continuar essas obras. Por isso que Ele diz lá em João, dizendo, olha, essas obras que eu faço, vocês também farão. E Ele ainda coloca um além nisso, e Ele fala, olha, e vocês farão obras ainda maiores. Vocês farão obras ainda maiores. Isaías profetizou sobre Jesus, e ele fala lá em Lucas, dizendo, olha, pois o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e pregar liberdade aos cativos, e restauração, e dar a restauração e vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o que Ele recebeu, aquilo que estava sobre Ele, a gente vê Ele fazendo isso com os seus discípulos, lá em Mateus 10, dizendo, olha, quando vocês forem, quando vocês entrarem nas cidades, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pregar dizendo, é chegado o reino de Deus, e Ele dá o comissionamento, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ou seja, tudo aquilo que Ele tinha como incumbência, tudo aquilo que Ele fazia, agora Ele transfere para os seus discípulos. E nós somos os discípulos do Senhor nesses dias. Eu e você somos a igreja do Senhor nesses dias, e tudo aquilo que Ele fez, nós precisamos tomar posse desse encargo, tomar posse dessa direção e cumprir aquilo que Ele tem estabelecido para nós. Por isso, quando você estiver numa situação difícil, não olhe para a sua limitação, olhe para o Cristo que está dentro de você, olhe para o encargo que Deus já liberou sobre a sua vida, já é real, está dentro de você. Às vezes nós pedimos, olha, Jesus me abençoa, e a palavra de Deus está dizendo lá em Efésios que nós lemos, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou, que nos elegeu nele e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Já está dentro de mim, já está dentro de você, isso só precisa fluir. Deixa fluir aquilo que Deus já está fazendo dentro de você. O rio de Deus que está sobre a sua vida precisa tocar a sua família, precisa tocar onde você trabalha, precisa tocar onde você estuda, precisa tocar as pessoas que estão ao seu redor. Não limite o que Deus tem para fazer sobre a sua vida e através da sua vida. E o nosso papel é fazer tão somente aquilo que Ele faria, que Ele faria se Ele estivesse aqui presente.
Isso é muito importante. Mas, se nós quisermos fazer, cumprir, viver isso que Ele tem para nós, nós precisamos ler e fazer aquilo que está no contexto, e nós já dissemos aqui também algumas vezes. No contexto desse texto que nós lemos de embaixadores, vai dizer, lá no versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte: e Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A única coisa que nós precisamos fazer é nos submeter à vontade de Deus e deixar com que a vida dele flua através das nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. O nosso papel é entrar nele, porque quanto mais dele nós tivermos, menos de nós teremos. Não queira morrer por você mesmo, porque nós não temos essa capacidade. Não anule a presença do Espírito Santo, porque é ela que vai te aprimorar de dia a dia, de glória em glória, vai te lapidando, vai me lapidando, até a gente chegar na estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós precisamos entender que renúncias são necessárias. E nós, como nós estamos chegando no tempo do fim, o sujo vai se sujar cada vez mais. Isso já é notório, isso já é bíblico. A Bíblia vai dizer sobre isso, que nos fins dos tempos, porque o amor, vai dizer que o amor de muitos se esfriaria, ou de quase todos se esfriaria, pelo multiplicar da iniquidade. Mas eu creio também que no mesmo tempo onde o amor vai se esfriar, em algumas pessoas o amor vai queimar de uma forma tão grande que nunca antes foi experimentada, e nós vamos cumprir aquilo que Deus tem determinado para nós. E é por isso que no versículo 13 fala que o amor de muitos se esfriaria, mas no versículo 14 vai falar que o evangelho do reino então será pregado para todas as nações. Isso só vai acontecer porque pessoas, homens e mulheres, vão se levantar com amor e com a vida totalmente entregue a Jesus, e vão deixar com que Ele faça a obra que Ele quer que seja feita. E essa obra e esse propósito está liberado sobre cada um de nós que está aqui hoje. E não somente para os que estão aqui, mas também sobre aqueles que estão perdidos lá fora, porque a graça que nos alcançou também vai alcançar os nossos. Eu declaro isso em nome de Jesus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida e sobre a sua família. A mesma glória, a mesma graça que te alcançou, o mesmo amor que te envolveu, vai alcançar também os seus parentes, a sua família, vai alcançar toda a sua parentela, e vai atrair com um amor imensurável. Mas renúncias são necessárias. A palavra vai dizer em Mateus 6, olha, entre no lugar de intimidade, feche a sua porta, entre no lugar de secreto, e ore para o seu Pai, e ore para o nosso Pai que está nos céus, e é Ele que nos vê em secreto, que vai nos recompensar. Nós precisamos entender nisso. Se nós não quisermos ser igual àquela parte da igreja, porque hoje nós temos a igreja que realmente é a igreja do Senhor, que é comissionada pela presença de Deus, mas nós temos também uma falsa igreja, que às vezes tem atraído muitos jovens e tem atraído muitas pessoas pela facilidade do evangelho. O evangelho, ele é simples, mas é um evangelho também de renúncia. O evangelho de Cristo, ele é muito simples, ele é acessível a todos, mas você também precisa fazer a sua parte. A palavra vai dizer que Jesus, o primeiro convite de Jesus é, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois Jesus vai falar, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem muita gente fazendo coisas que Deus não chamou ou não comissionou para serem feitas, estão fazendo segundo as suas próprias vaidades. Assim como o texto de Mateus 7, que diz que naquele dia alguns chegaram lá dizendo, Senhor, ou seja, tinham a informação de Deus, mas não sabia quem Ele era. Gente,
O que mais tem nesse século é informação. Mas com Deus, mais do que informação, nós precisamos ter é intimidade. Saber sobre alguém não é o mesmo do que conhecê-lo. Eu sei que muitos aqui existem, mas eu tenho intimidade com poucos. Como nós vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos, se nós não estamos escutando aquilo que Ele quer que a gente faça? Por isso que Deus, antes das nossas obras, Ele quer o nosso coração, porque Ele sabe, se Ele tiver o nosso coração, nós também daremos para Ele as nossas obras. É por isso, antes de fazermos algo para Deus, nós precisamos estar nele, ouvir aquilo que Ele quer, para não correr o risco de ser como essa igreja, entre aspas, de Mateus 7, que vai chegar naquele dia e vai falar: Senhor, olha os meus resultados, olha as minhas performances, olha tudo aquilo que eu fiz. E Jesus vai falar: olha, você pode sair daqui, a parte de mim, que eu não vos conheço. Você está vendo que o Evangelho, essa representatividade do embaixador, além da ação, ela tem muito mais a ver com a intimidade. Porque a ação, ela só é a consequência da intimidade. Você já viu quando você ama alguém, quando você está no primeiro amor, tudo que a pessoa quer, você faz. Por quê? Porque você quer agradá-la. Assim é com Deus, quando o nosso coração for totalmente dele, Jesus vai falar o seguinte: olha, acorde de manhã, vai lá no fulano de tal, ore sobre a vida dele, libera a vida sobre ele, e você vai acordar de manhã e vai lá. Jesus vai falar: olha, faz o seguinte, pega o recurso que eu te dei e oferte na vida de alguém. Jesus vai falar para você: olha, faça isso, faça aquilo, e você vai fazer, porque o seu coração e a sua vida já está totalmente submersa à vontade de Deus. Nós precisamos entrar nisso para que a gente não corra o risco de, naquele dia, Jesus falar que Ele não nos conhece. E o conhecer, na etimologia da palavra grega, no texto, é a mesma palavra para a relação sexual entre um homem e uma mulher no contexto judaico. Ou seja, ele estava dizendo: olha, você está fazendo coisas para mim sem que você não esteja em mim. Eu não estou te conhecendo, eu não tenho intimidade com você. É a mesma coisa, me lembrou quando eu era pequeno, já para terminar. Antigamente, gente, eu não sou tão velho assim não, mas antigamente, quem lembra aqui que no mercado tinha as fichinhas lá, que você anotava as coisas? Alguém que é dessa época? Não me deixe sozinho não, irmãos. Na padaria lá perto de casa, quando eu tinha uns 10 anos, era assim, ó, meu pai acertava toda sexta-feira. Então, se você precisava de um pão, era só chegar lá e falar assim: ó, fulano, anota aí o que eu preciso aí, porque meu pai vai vir pagar. Né? E tinha isso antigamente. Só que meu pai sempre dava diretrizes, falava: olha, meu filho, você pode comprar isso, isso e aquilo outro. E algumas vezes eu ia lá e comprava algo, ou fazia algo, no nome do meu pai, dizendo: olha, fulano, meu pai me autorizou a comprar X coisas. E o fulano simplesmente fazia. Por quê? Porque havia autoridade no nome do meu pai. Havia um respeito no nome do meu pai. Mas aquilo que eu estava fazendo não estava submetido à vontade do meu pai. Então, assim é a mesma coisa dessa igreja. Está usando o nome de Deus sem a autorização dele e sem o relacionamento com ele. Fazendo coisas não para Deus, mas segundo as suas próprias vontades. Nós precisamos entrar nesses dias em local de intimidade. Porque não se trata sobre fazer, se trata sobre fluir. A Bíblia vai falar que dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Não é aquilo que nós somos, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que está dentro de você. E é tão natural. John Wesley falava o seguinte: olha, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm até a mim para me ver queimar. É simplesmente assim. Você vai entrando numa intimidade com Deus e Deus
vai acrescentando mais e mais, esse rio vai correndo através da sua vida, e as pessoas vão se chegando para ver o resplendor da glória de Deus sobre a sua vida, a representatividade de Cristo na sua vida e através da sua vida, e assim nós cumpriremos aquilo que já está liberado sobre nós, de sermos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo Jesus. E para finalizar, fiquem de pé. João 15 vai dizer: vocês sem mim, a vara que estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como a árvore, assim como essas varas, os frutos que essas varas dão não são resultados dos esforços próprios simplesmente, mas resultado da vida que corre da videira. Assim somos nós, corpo de Cristo. Nós fluiremos e cumpriremos essa incumbência, esse propósito, essa missão de sermos embaixadores de Cristo, se nós deixarmos que a vida dele passe, inunde e flua através de nós. E vocês vão viver coisas ainda maiores. Eu não estou falando que você não está vivendo isso, mas eu quero te falar que existe um nível mais profundo. Existe um nível mais profundo de Deus. Quando nós lemos a igreja do primeiro século, nós vemos tantos milagres. As pessoas colocavam os doentes próximo a Pedro para que ao menos a sombra dele ao passar tocasse as pessoas, cobrisse as pessoas, e as pessoas eram curadas. E parece que nós olhamos para isso e está tão distante. Mas na verdade não é que o poder ficou distante, não é que a realidade está distante, é que às vezes a nossa mentalidade está distante. Mas Deus nessa noite quer renovar essa mentalidade, que vocês, nós, somos embaixadores de Cristo, e aquilo que Ele já fez, já está decretado. Ele morreu, ressuscitou, o Espírito Santo já é uma realidade dentro de mim, dentro de você. Lá em Atos vai falar que o Espírito Santo foi derramado, e agora é só nós permitirmos Ele fluir através de nós. E aí, quando nós presenciarmos essa intimidade, nós vamos cumprir aquilo que também está em Atos 1:8, dizendo: olha, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunha só fala de algo que presencia. Nós não fomos chamados para dar informações de alguém que desconhecido, pelo contrário, nós vamos passar para o mundo aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos gerado em Deus, aquilo que nós temos presenciado na nossa intimidade com o Espírito Santo. Testemunho é isso, é você falar, é para você viver, é para você contar aquilo que você está vivendo. Não se contente. Testemunhos das outras pessoas é excelente, edifica a nossa fé, mas não se contente com as experiências dos outros. Tenha a sua própria experiência com o Espírito Santo, porque Ele também está disponível para você. Não ache que é só para os pastores dessa casa. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e ele está acessível para você. É só você acessar, já está liberado. Não tenha medo. Às vezes nós temos medo. Nossa, mas como que eu vou entrar nesse lugar? Eu sou tão falho. Fica tranquilo, Jesus já te conhece, Jesus já me conhece. E mesmo assim Ele quer que a gente entre nesse lugar, porque Ele sabe que se nós entrarmos nesse lugar, nós seremos transformados segundo a imagem dEle. Nessa noite, feche seus olhos, comece a orar, comece a dizer para Ele palavras de exaltação, dizendo: Jesus, eu quero crescer, eu quero fluir, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, Jesus, ainda mais. Eu sei que eu estou dando passos, eu sei que eu já caminhei segundo a Tua direção, mas eu quero estar cada vez mais me aprofundado nas tuas riquezas do conhecimento. A palavra vai dizer, ó, com profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecer de Deus. Quão insondáveis são os Teus caminhos, Jesus, e nós queremos entrar nessa dimensão nesses dias. Senhor Jesus, nós sabemos quão desafiante está o mundo ao nosso redor. Tanto que Satanás tem investido, Senhor Deus, contra a igreja, contra as nossas crianças, os jovens, os adolescentes, contra nós mesmos, Pai.
Senhor Deus, mas levanta nesses dias uma igreja viva, uma igreja cheia do Teu Espírito, que entenda, Senhor Deus, o poder que já está sobre nós, que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Senhor Deus, que nós possamos assumir e tomar posse daquilo que já está liberado, das bênçãos do Senhor, da glória do Senhor que já foi derramada sobre nós. Que nós nunca esqueçamos, ó Deus, que já está aberto o caminho, que o véu do templo se rasgou e que nós podemos ter agora intimidade com o Senhor, Pai. Senhor Deus, que nós vivamos não mais segundo a nossa realidade, mas segundo a realidade dos céus para as nossas vidas, Jesus. Essa é a nossa oração como igreja do Senhor, dizendo: Pai, nós queremos ser essa igreja dos últimos dias, a igreja que representa o Senhor. Nós seremos as mãos que tocaremos os enfermos, porque as suas mãos estão estendidas sobre nós. Nós seremos as mãos, Senhor Deus, que serão estendidas para ajudar aqueles que precisam. Nós seremos os pés que vão pisar em lugares escuros e tenebrosos, mas que através de Cristo, que é a luz em nós, nós manifestaremos a luz naqueles ambientes, Pai. Nós seremos os remanescentes da última hora, como a Tua palavra diz, e nós viveremos o chamado do Senhor para nós como igreja de Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque Tu és real e Tu está presente neste lugar. Que essa semente, Jesus, em nosso coração possa frutificar, Pai. E o Senhor aprofunde isso no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente experimente, Senhor Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que a gente não seja conformado com esse mundo. E que por mais que o mundo está indo de mal a pior, nós vamos viver aquilo que está escrito no livro de Romanos, que nós não vamos nos conformarmos com este século, mas nós seremos renovados pela transformação da nossa mente e experimentaremos a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque Tu és Deus e somente o Senhor pode fazer tal obra nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. E você de olhos fechados ainda, gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e gostaria que você repetisse comigo essa oração breve, dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso, nesse momento, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu creio nas Tuas promessas e reconheço o chamado do Senhor para mim de ser embaixador de Cristo. E eu, Pai, que um dia estive em Teus caminhos, mas me desviei, me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito. Coloca anel no meu dedo, sandália dos meus pés, me dê vestes novas, porque hoje o filho volta para a casa do Pai. Aleluias, glórias a Deus. E vocês ainda de olhos fechados, gostaria de perguntar aqui nesse momento, e é um momento de Deus para a sua vida. Às vezes você chegou aqui, ainda nunca tinha feito essa oração, nunca tinha confessado Cristo como Senhor e seu Salvador, e hoje é a oportunidade de você ter essa bênção sobre a sua vida, de você andar segundo Cristo, de você andar com Ele. Não, Ele vai estar com você todos os dias, como a promessa que Ele fez para nós. Se você nessa noite está fazendo essa oração pela primeira vez, ou você é alguém que começou a andar no caminho que é Cristo, mas veio as distrações, veio as dificuldades e você se desviou desse caminho, essa é a noite e o dia do Senhor para você. Eu gostaria que você levantasse sua mão, me sinalizasse com a sua mão, dizendo: olha, eu quero receber esse Cristo que está na palavra. Eu quero receber esse Cristo que é Pai, que é Senhor, que é Deus. Nesse momento, levante a sua mão. Eu quero orar por você e também com você.
Se você nunca fez essa oração, não deixe para amanhã, porque a oportunidade de Deus é para hoje, é para agora para você, para que você viva o novo de Deus na sua vida. Mais uma vez, se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão. Eu vejo mãos levantadas, glórias a Deus. 3 mãos levantadas, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E eu gostaria agora que vocês dessem um passo de fé nesse momento, porque eu gostaria não só de orar por vocês, mas de orar com vocês. E os irmãos amorosos também, se quiser conduzir esses irmãos até aqui à frente, venham aqui até à frente, que nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos estar com você e orar por vocês, com vocês, porque Deus hoje marcou para que você estivesse aqui. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que vocês estão aqui. Glórias a Deus. Não é por acaso que vocês estão aqui. Deus marcou esse momento para vocês, porque Ele tem uma história para vocês, algo novo na vida de vocês, coisas novas Deus está fazendo nessa noite. E a partir desse momento, vocês agora vão caminhar uma vida agora, não mais sozinhos, mas agora apegados ao papai, ao pai de vocês. E eu não sei se vocês tiveram às vezes um pai na terra, terreno, que não apoiou, que não andou com vocês, mas eu quero te falar que o nosso Pai Celestial, Ele sempre está conosco e Ele nunca nos deixa sozinho. E agora é uma estrada, é um caminho que vocês vão percorrer, agora segurando nas mãos dEle, e Ele vai guiar vocês nessa jornada, e vocês viverão o melhor de Deus para a vida de vocês. Vocês vão viver o melhor de Deus para a vida de vocês. Vocês vão experimentar aquilo que Deus reservou para vocês, o que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade do Senhor para a sua vida. E aquilo que passou agora, passou, e Ele faz agora coisas novas. Não há mais condenação para vocês. A Bíblia vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então agora aquilo que vocês fizeram, aquilo que vocês já viveram, ficou para trás, e Ele faz novas todas as coisas. E que Deus abençoe vocês nesse novo caminhada. E além da graça de termos um Pai e de termos Cristo caminhando ao nosso lado como nosso irmão primogênito, nós temos também o privilégio de termos uma família que Ele nos deixa. Ele também nos dá uma família para que a gente possa caminharmos juntos. A Bíblia vai dizer que é melhor sermos 2, porque se um cair, o outro fortalece. E é isso que nós queremos nos aliançar com vocês. Nós queremos andar com vocês. Nós queremos ser o braço estendido para vocês, para que, se vocês precisarem, nós seremos esse suporte para vocês em Cristo Jesus. E eu quero que vocês conheçam essa parte dessa igreja. E eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, vocês vão se virar e vocês vão receber esse abraço dessa igreja amorosa. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais um. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Quero ouvir, vai. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que atrai, o Evangelho que conduz, é o Evangelho que dá direcionamento. Glórias a Deus por essa noite. Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, participando da vida do corpo do Senhor, Pai. Senhor Deus, mais uma vez, que essa palavra
continue falando nos nossos corações durante a semana, Jesus. E faz, Senhor Deus, nos nossos corações coisas novas, cada vez mais profundos e intimidades com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém e amém. Uma semana abençoada, Deus abençoe, glórias a Deus.